Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, tá? Só recapitulando o que já foi dito, nós falamos um breve contexto histórico sobre o SUS, tá? Dentre ele, nós citamos o surgimento com a Constituição Federal e a implantação, né, do sistema, bem como a sua organização, com a Lei 8080 de 1990. Nós falamos também dos princípios do SUS, né, sendo eles a universalidade, a integralidade e a equidade, sendo esses os princípios doutrinários do SUS. E falamos também da descentralização, hierarquização e a participação social, sendo ele os princípios organizativos do SUS. Hoje, agora, né, agora pela tarde, nós vamos falar sobre a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Ela dispõe sobre condições para a promoção da saúde, prevenção da doença, recuperação e reabilitação do paciente, bem como a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. Dentre outros objetivos da Lei 8080, nós temos as ações e os serviços de saúde, a questão de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, né, bem como seus fatores determinantes e condicionantes. Traz também como seu principal objetivo a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e o acesso universal e igualitário, onde todos, sem preconceitos e prioridades, têm acesso à saúde. Condições de bem-estar físico, mental e social. Então, quando nós falamos em saúde, nós não podemos, né, ter como um contexto de saúde a ausência da doença somente. Então, a saúde ela vai além de alguma doença, de algo físico, tá? Nós falamos de uma pessoa em 3 níveis, em 3 fases, onde a gente trata o físico, o mental e o social. Aqui já abordando, né, os artigos da Lei 8080, alguns artigos eu vou só pincelar, tá? Outros a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E aí, nesse artigo primeiro, né, ele vem trazendo qual a finalidade dessa lei. Então, essa lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados, seja ela isoladamente ou conjuntamente, tá? Como assim, professora, isoladamente? Ela serve para profissionais isoladamente, tá? Que atuam dentro do sistema, que oferecem algum tipo de serviço, como conjuntamente com outros profissionais, né? Com outras categorias. Em caráter permanente ou eventual, onde em caráter permanente nós temos ali, por exemplo, né, uma hospitalização, né, o paciente ele precisa, além da hospitalização, fazer um acompanhamento com um especialista, fazer um tratamento farmacológico e não farmacológico, né, ou em caráter eventual, então por alguma eventualidade, né, uma pessoa precisa procurar os serviços de saúde, né, uma gripe, alguma coisa mais grave, que precisa procurar o serviço para algum exame ou até mesmo para um tratamento. Essa legislação ela serve também para pessoas naturais ou jurídicas, ou seja, assim como nós, a população que utiliza do sistema, como nós também como profissionais, e a gente inclui também as jurídicas, que são, no caso, as empresas que oferecem os serviços de saúde, né? Seja ele público ou privado. A lei é de âmbito nacional, agregando todas as ações e serviços de saúde, inclusive os que são prestados pela iniciativa privada. Então, a rede privada também, sim, a rede privada também entra nessa legislação. Então, essa legislação também vale para a rede privada, principalmente principalmente não, as que oferecem, né, serviços de saúde conveniada ao SUS. Onde traz também nesse artigo 1º que a saúde é o direito fundamental do ser humano e sendo o dever do Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, tá? Então, como eu já disse, vou repetir, falei para vocês que vocês vão ouvir isso várias vezes, né? Que é o nosso direito e é dever do Estado prestar condições para que nós tenhamos condições
para uma qualidade de vida em relação à saúde, né, os serviços de saúde. No artigo 2, ele traz a questão do dever do Estado, mas a gente não pode excluir o dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. Por quê? Porque a lei, o Estado ele tem sim o dever de prestar condições, mas nós também temos o dever de cumprir nossas obrigações, né? Então não pode, então esse parágrafo ele traz corresponsabilidade de todos, tá? De todos. Mas lembre-se de que o dever de prover essas ações e serviços de saúde é do Estado, tá? Mas ninguém deixa de ter as suas obrigações ali para ser cumprida. Artigo 3. O artigo 3 da Lei 8080, ele traz os níveis de saúde, aliás, ele traz os fatores determinantes e condicionantes para a saúde. Eu já falei para vocês que quando a gente fala no conceito de saúde, a gente não pode, né, somente agregar um conceito de saúde à ausência de uma doença, não, tá? Ou seja, a pessoa acha que só por ela não estar doente, né, fisicamente, ela está saudável. E não, e existem vários fatores que vão contribuir para a nossa saúde, né? Não só física, mas mental, social e até mesmo espiritual. Então, dentre eles, nós temos a alimentação, né, um fator indispensável para a sobrevivência, para a questão saúde do ser humano, principalmente quando nós temos alimentos com seus determinados nutrientes para nos nutrir, para é, oferecer condições para o nosso corpo se sustentar, né? A moradia, então, o local onde nós moramos, a residência, né, o bairro, inclui ali a questão do saneamento básico como um fator primordial na saúde pública, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e também o acesso aos bens e serviços essenciais, tá? Para um ser humano sobreviver, para um ser humano ter condições essenciais para uma saúde, né, física, mental, social e espiritual estável. No artigo 4, ele traz conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais. No parágrafo 1º diz: estão incluídas no disposto deste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, dentre também os medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Então, os serviços de saúde, gente, eles vão ser prestados por órgãos, né, por instituições públicas que podem ser níveis federal, a gente pode dar o exemplo da FUNAI, da CESAI, né, porque a questão das instituições, o subsistema de atenção à saúde indígena, ela é de âmbito federal, tá? Os estaduais, como o HGR, a maternidade, né, são instituições públicas de cunho estadual. Existem outras também, tá, gente? Como o HC, que é o Hospital das Clínicas aqui em Boa Vista, o Coronel Mota, né, entre outros. E de cunho municipal, nós podemos incluir, além dos hospitais, como o Hospital da Criança, as unidades básicas de saúde, os centros de referência, né, entre outras instituições. A iniciativa privada, né, nessa questão dos serviços de saúde, ela vai sim poder participar do SUS, mas lembrando que a rede privada ela vai poder participar em caráter complementar, certo? Então não é uma coisa, como é que eu posso dizer, fixa, né? A rede privada ela está aqui oferecendo os serviços de saúde. Em algum momento ela pode não oferecer mais. Então a decisão é da empresa juntamente com o sistema, né? Ela decidir ou não prestar serviços de saúde. Artigo 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
a execução de ações. Então, dentro do SUS, eles oferecem os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a questão da saúde do trabalhador e também a de assistência terapêutica integral, inclusive, gente, a assistência farmacêutica, né? Inclusive, nós temos medicamentos gratuitos ofertados pelo sistema, né? Quando o sistema ele não oferece esse medicamento de forma gratuita, ele oferece condições, né, recursos, às vezes a pessoa precisa assim, entrar com algum recurso na justiça, mas ainda assim é dever do Estado prestar essa qualidade, inclusive essa medicação, se caso o paciente necessite. A gente entra no artigo 7º da lei. Esse artigo ele é um dos mais importantes, principalmente em quesito concurso, tá? Cai bastante porque ele traz, né, os princípios e as diretrizes para o funcionamento do SUS, dentre eles, inclusive, o que nós já citamos. Então, ele traz aqui o conceito de universalidade, né, como eu já disse para vocês, o conceito de integralidade, a questão da autonomia, ela entra como um dos princípios e diretrizes do SUS. Por quê? Porque a preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral, onde nós temos o direito de aceitar ou não o que é imposto para nós, tá? Por exemplo, eu não quero receber uma medicação, beleza, ele não quer, a gente respeita, tá? A gente deve respeitar os princípios da autonomia desse paciente. Entra também a questão da igualdade, né? Que a gente traz até um breve conceito da equidade como um conceito, como um dos princípios doutrinários do SUS. E a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Além disso, o paciente, né, a população que faz uso desse sistema, ele tem direito à informação, tá? As pessoas devem ser assistidas sobre a sua saúde. A questão da divulgação de informações, né, até mesmo para o paciente ou para o seu familiar, a participação da comunidade, a descentralização político-administrativa, a integração de nível executivo nas ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Então, tudo isso traz como um contexto de princípios e diretrizes do SUS. Olha lá, nós falamos isso na aula passada, né, na aula da manhã, sobre os princípios doutrinários e os princípios organizativos, tá? Aqui tá organizadinho, aqui para vocês entenderem bem. Nós falamos de cada um detalhadamente. Qualquer dúvida, vocês podem voltar na aula anterior. Artigo 14, a gente vai falar bem breve dele, né? Ele inclui a questão das comissões intergestoras bipartite e tripartite. Eles são fóruns de negociação e pactuação entre os gestores. Quando eu falo de gestores, eu falo dos líderes, né? Dos representantes das 3 esferas, ou de as duas, no caso da federal e estadual, tá? Quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Tem também por finalidade de definir diretrizes do âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente a questão da governança institucional, tá? O artigo 19, só que o artigo 19, gente, é do 19A ao 19H. Eles são artigos que falam exclusivamente do subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Tem uma parte da legislação dessa lei 8080 que trata da questão da saúde indígena, até porque é um fator diferencial, é uma cultura diferente, né? Tem a questão também do recurso financeiro, entre outros, tá? Então, o artigo 19A ao 19H, ele fala do subsistema de atenção à saúde indígena. Esse subsistema ele foi criado pela Lei 8142, tá? Mas ele entra na Lei 8080, onde ele vai... deixa eu passar aqui para o próximo slide. Onde ele vai trazer as responsabilidades do sistema de saúde frente à saúde indígena. Então, esse subsistema de atenção à saúde indígena é de responsabilidade da União,
tá? Então a União, com seus próprios recursos, eles vão financiar esse subsistema de atenção à saúde indígena. Os estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais também vão atuar juntamente com a União Federal, só que eles recebem, gente, um recurso, tá, destinado para a saúde indígena, principalmente na atenção terciária, tá, que são os hospitais. Nós temos também, né, os órgãos, as instituições exclusivas para a saúde, aliás, para os povos indígenas, onde eles são destinados a um determinado recurso, e ali eles decidem como vai ser o funcionamento. Inclusive, essa questão de seletivos para a área da saúde, tá? Ela é específica dos DICEIs, que são os distritos sanitários indígenas, onde eles fazem o recrutamento dos profissionais que eles têm a necessidade. O artigo 19I, tá? Eles são estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde, a questão do atendimento domiciliar e a internação domiciliar. O atendimento e a internação domiciliar, eles só poderão ser realizados por indicação médica, tá? Então, um médico ele pode indicar uma internação ou atendimento domiciliar, caso o paciente, por exemplo, não consiga se locomover de casa, ou o paciente, ele já é um paciente paliativo, né, onde a hospitalização só traria piores danos, né, e ele também não ia melhorar a ponto de receber alta totalmente. E aí eles podem ser autorizados a irem para casa, eles vão receber assistência, eles vão ter assistência de uma equipe multidisciplinar, sendo compostas por todos os profissionais que forem necessários para a assistência do paciente. Dentre eles, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e o que mais for necessário, tá? Então, primeiro, tem que ser por indicação médica. Segundo, com expressa concordância do paciente e da família. Então, o paciente, se ele tiver em plena condições físicas e cognitivas de responder, tá? E da família também, né? Que faz parte do processo aí. O artigo 19J, ele traz os serviços de saúde único de saúde, né? Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada. Quando eu falo que é de rede própria ou conveniada, eu incluo as conveniadas, que são as redes privadas, tá, gente? Ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente um acompanhante. Então, isso está em lei que a gestante, no momento do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, que é quando as primeiras 24 horas após o parto, né? Ela tem direito a um acompanhante, tá? Ainda aqui na Lei 8080, nós trazemos o artigo 20, onde ele trata os serviços privados de assistência à saúde, caracterizando-se pela sua atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse artigo 20, ele trata a questão da participação das redes privadas, que pode ser, tá, por um profissional liberal, por exemplo, um profissional que com autorização e legalmente habilitado, eles podem fazer alguns serviços particulares. Por exemplo, aquele serviço de home care para administração de medicação, para curativos ou qualquer outro tipo, né, de serviços, ele pode se conveniar ao SUS. Pessoas jurídicas, então empresas, né, como hospitais, clínicas particulares também podem se conveniar ao SUS, tá? Antigamente, antes de 2015, não era permitido, tá, gente, a participação da rede privada com o SUS. Mas, de acordo com o artigo 23 dessa mesma lei, ele sofreu uma alteração na Lei 13.097 de 2015. Antes, a participação dessas empresas e capital estrangeiro na assistência de saúde do país, ela era proibida, ela era vedada. Só que a partir de 2015, de acordo com a Lei Orgânica da Saúde, ela começa a ser permitida, tá? O texto ele não sofreu alteração, ele só foi acrescentado, né, o artigo aqui,
para incluir o serviço privado como um serviço complementar ao SUS. Então, se o SUS ele não tem condições, né, de ofertar alguns serviços, as redes privadas elas podem dispor dos seus serviços ali juntamente, tá? Com o objetivo de promover a saúde e recuperação da saúde do paciente também. Em relação à gestão financeira, né? A questão dos recursos financeiros do SUS, que a gente já até citou aqui algumas coisas, né? Serão depositados em uma conta especial em cada esfera de sua atuação e ele é movimentado sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Significa que, como eu já disse, é repassado uma parte da verba, né, para as 3 esferas. Lembrando que vai haver uma fiscalização em relação aos gastos desses recursos e essa fiscalização elas são feitas pelos conselhos de saúde. Tá? Na esfera federal, os recursos financeiros originados dos orçamentos da Seguridade Social, como eu já disse para vocês, e outros orçamentos da União, além de fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Artigo 35, aqui foi o que eu falei para vocês, que para eles repassar um determinado valor, eles têm que considerar alguns critérios. Né? Então, por exemplo, o perfil demográfico da região em relação à quantidade da população, né? A questão do perfil sociodemográfico, né? Assim, a questão da população mais pobre, das políticas de saúde pública, a questão dos gastos que eles têm. Então, tudo isso, gente, ó, aqui tem 3, né? E no próximo slide, segue os outros critérios, tá? Para poder fazer um repasse. Então, como eu falei para vocês, o repasse ele não é feito à torta e à direita, não, tá? Existem critérios e é esses critérios que determinam o valor que cada estado, assim como cada município em seus determinados estados, vão receber. Sim, uma coisa importantíssima que vocês precisam saber, que vocês já sabem, né? Mas a gente colocar aqui em pauta. É o cartão do SUS. O cartão do SUS, gente, ele é um documento de identificação dentro do sistema, né? Inclusive, a gente sabe que para sermos atendidos dentro do sistema, nós precisamos do número do SUS, do cartão, que é o número de identificação. Esse cartão eu até assemelho como um cartão de crédito, né? Que com esse cartão a gente consegue ter acesso a bens e serviços de saúde dentro do nosso sistema, tá? Ele surgiu em 2001, tá? Com o NOA SUS, pela portaria 95 de janeiro de 2001. Então, não faz tanto tempo, mas também, né? Tem um tempinho aí. Quer dizer, não é tão antigo, né? Assim como o sistema também. E a questão do cartão do SUS, ele é importantíssimo dentro dos serviços e setores de saúde, porque assim a gente consegue ter a identificação do paciente, das consultas, né, de quem ele foi acompanhado. Então, por exemplo, uma mulher que engravidou lá em 2019, que fez o pré-natal, né, ou que fez qualquer tipo de procedimento, tá lá no sistema, tá? Quem acessar vai ter acesso a todas essas informações e é importantíssimo para a comunicação, né, entre os níveis de complexidade, tá? Além disso, o SUS oferece diversos serviços importantíssimos, dentre eles um atendimento primário, atendimentos primários até os procedimentos mais complexos, o serviço do SAMU. Gente, o SAMU é importantíssimo, principalmente na questão do transporte, né? Imagine aí uma vítima grave, né, e você não saber o que fazer, você não saber como transportar, ou até mesmo transportar de forma errada e acabar lesionando ainda mais esse paciente. A questão das vacinas e remédios que são oferecidos gratuitamente para as pessoas com diversas doenças, como a diabetes, pressão alta, asma, HIV, Alzheimer. Então, nós temos esse benefício ofertado pelo sistema, né? Ó, gente, nós também não podemos falar que o sistema é perfeito, tá? Ele no papel, né? No papel, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas realmente na prática deixa um pouco a desejar,
Mas a gente levando em consideração em outros países, né? Comparando com os serviços de outros, com os serviços de saúde de outros países, a gente consegue ver o quão o SUS é importante, né? Porque imagine você ter que pagar, gente, vocês terem que pagar, né? Além dos impostos que a gente já paga, ainda tem que pagar uma consulta ou um medicamento caríssimo, tá? Então, a gente consegue ver a importância do SUS para a nossa saúde, para o funcionamento dos serviços de saúde dentro do nosso país, né? Ele também financia pesquisas, né, na área da epidemiologia, isso é muito importante para a gente descobrir novas doenças, as formas de transmissão, o tratamento, né? É, fiscaliza a qualidade dos alimentos oferecidos em estabelecimentos comerciais. Então, a Anvisa, gente, que faz parte da vigilância sanitária, ela faz parte do SUS. Tá? Você chegar e dizer eu não faço uso do sistema, você está mentindo. Gente, o SUS ele não está presente somente nos hospitais e nos postos de saúde, não, tá? Ele também está presente nos acessos ao bem de serviços públicos, como a vigilância sanitária. Então, você chegar no restaurante e você comer tranquilo, o SUS está presente ali na fiscalização daquele estabelecimento, tá? Bem como nos remédios que nós compramos nas farmácias, o SUS também está presente, porque a gente sabe que para um remédio ser comercializado, ele tem que ser aprovado, ele tem que ser, né, estudado. Então, o SUS está presente na nossa vida, tá? Mesmo que você não use um hospital público, mesmo que você não use os postos de saúde, você usa o SUS, tá? A população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita, financiada com recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme rege o artigo 195 da Constituição Federal Brasileira, tá? Então, gente, para vocês terem noção da importância do SUS para a nossa vida, tá? Brevemente aqui sobre a Lei 8142, tá? Essa lei, gente, ela veio, tá, com a participação da comunidade, que é a participação social, né? Eu citei para vocês, mas lembrando que ela surgiu realmente na Lei 8142. E essa Lei 8142, ela também fala sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Então, o repasse do recurso também, né, ela veio organizada dentro dessa Lei 8142. Aparece na Lei 8080 também, tá? Mas ela aparece bem mais detalhada na 8142. Ele traz a questão das conferências de saúde dentro das 3 esferas, tá? Para a população, né, participar de forma ativa e avaliar algumas situações de saúde e propor as diretrizes para a formulação de novas políticas de saúde nos níveis correspondentes. Até porque a gente sabe que o tempo todo tem novas atualizações, novas necessidades, né? Então sempre vem ali entrando novas legislações, novos artigos, parágrafos únicos, enfim, com o objetivo de melhorar o acesso aos serviços de saúde. Gente, então, é isso, né? Finalizamos aqui o material. Fiquem atentos ao nosso cronograma, tá? Para vocês não perderem nada. O conteúdo ele foi dado. Lembrando novamente que eu estou à disposição para dúvidas, tá? E foi isso. Até uma próxima aula.